pessoas tendem a acreditar mais nas notícias falsas do que nas verdadeiras? E qual o motivo de se deixar envolver por certos assuntos e repassarem fake news, mesmo sabendo que isso pode prejudicar os outros? Será que o cérebro reage de forma mais favorável à mentira e à fantasia do que à realidade? São muitas as perguntas sobre esse tema que têm atraído a atenção de inúmeros pesquisadores. O problema é que as fake news, muito além da política, podem afetar a vida das pessoas das mais diversas maneiras. Por exemplo, na saúde, alimentação, meio ambiente e até em questões financeiras. Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Por que as fake news circulam com tanta rapidez? E por que muitas pessoas acreditam ou se sentem tentadas a confiar em notícias falsas? Para responder essas perguntas, a revista Science publicou 2 estudos sobre o tema. O título de um deles já diz muito sobre essa questão. Mentiras se espalham mais rápido do que a verdade. Com esse título, um dos artigos da Science, assinado por professores de diversas universidades dos Estados Unidos, reúne as conclusões dos autores sobre o assunto. Um dos signatários é Steve Sloman, professor de Ciências Cognitivas e Psicológicas da Universidade de Brown. Para entender o fenômeno das fake news, segundo Sloman, é preciso reconhecer primeiro que no mundo atual, qualquer pessoa pode se tornar uma fonte de notícia. E isso nada tem a ver com a verdade. Para alcançar um grande número de pessoas, basta criar um fato que agrade a certos grupos, especialmente quando se trata de política. Em seguida, é só disparar esse material nas mídias digitais, mesmo que se trate de fake news, e que elas possam atingir a intimidade de alguém, até que os checadores profissionais consigam detectar, o estrago já estará feito. E raramente o autor é punido. O professor Sloman lembra que, diante da enorme quantidade de informações que as pessoas recebem, nem sempre elas têm tempo de checar tudo. Agora vem o maior perigo. Se a informação, ainda que falsa, está de acordo com as crenças do receptor, ele logo repassa, sem se preocupar com a origem do conteúdo. Outra constatação: diante da grande variedade de meios de comunicação, as pessoas tendem a procurar aqueles que divulgam as notícias que elas querem ouvir e que estejam de acordo com suas convicções. Eu acho que o principal motivo que as pessoas acreditam e passam para frente as fake news é porque muitas vezes essas fake news estão alinhadas com a expectativa que a pessoa já tem. Então a pessoa ela já tem uma visão de mundo, ela já tem pressupostos de como o mundo funciona e de como as coisas são. E aí quando ela vê algo que parece uma notícia que confirma exatamente o que ela já imaginava, pronto, aí aquilo ela adere imediatamente, de forma inclusive acrítica, nem consegue criticar, nem para pensar se faz sentido ou não. Como bate com o que eu já imaginava, aquilo já é automaticamente absorvido como verdade. A preocupação com as fake news se espalha pelos principais centros de estudos dos Estados Unidos. Um deles é o Instituto Aspen, um dos mais prestigiados do país, que acaba de criar uma comissão encarregada de investigar como é possível reduzir o impacto das notícias falsas na sociedade. Localizado no estado do Colorado, o Instituto reúne centenas de professores, cientistas e pesquisadores dos mais diversos campos de estudo e apoia o desenvolvimento de projetos que visam a melhoria da sociedade no campo social, na educação e na redução das desigualdades. Agora, o Instituto entrou na luta contra as fake news, que, segundo seus dirigentes, constituem uma perigosa ameaça à sociedade. Para isso, criou uma comissão encarregada de apresentar estudos sobre os seguintes pontos: sugerir políticas governamentais de combate à desinformação, identificar meios legais e éticos para que os governos possam confrontar as fake news com informações verdadeiras e apresentar propostas para que os governos e o setor privado possam contribuir para resgatar a credibilidade da população nas fontes seguras de notícias. Fazem parte da comissão a jornalista Kate Couric, de longa trajetória na imprensa norte-americana,
o presidente da ONG Color of Change, que luta contra a discriminação racial, Rashad Robinson, e o recém-contratado, o príncipe Harry, que enfrentou longas batalhas contra as fake news. To have all of your help for this important mission. Thank you. Não são poucos os estudiosos que vêm alertando para o fato de que as fake news constituem um dos grandes desafios do século XXI. Mas como enfrentá-las? Eis a questão. A revista da Associação Americana de Psicologia publicou um artigo que resume a preocupação de estudiosos do comportamento humano diante da avalanche de fake news observada nos últimos tempos. A questão fundamental, segundo David Rand, professor de Ciências Cognitivas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, se resume no seguinte: como as pessoas podem acreditar em certas notícias? E a explicação, segundo ele, é que aquelas que acreditam em fake news são as que não pensam sobre o assunto de forma cuidadosa, têm preguiça de refletir. O professor Rand discorda da teoria mais aceita entre os psicólogos, que fala do raciocínio motivado. Ou seja, a pessoa tende a acreditar naquilo que está de acordo com suas convicções e sempre busca algo que reforce suas ideias, seja qual for o assunto. Rand chegou à conclusão de que se trata de falta de reflexão após uma pesquisa feita com cerca de 3.500 americanos. O resultado, segundo ele, mostrou que a maioria acreditava em certas notícias falsas porque nem se dava o trabalho de refletir sobre elas. Tem pessoas que são mais céticas, tem pessoas que são mais crédulas. A maioria está em algum lugar ali no meio do caminho. E essas são as principais pessoas que a gente tem que abordar levando informação de qualidade. Porque a pessoa que é muito cética, ela não vai acreditar em qualquer coisa mesmo. A pessoa que é crédula demais, ela não vai nem deixar de acreditar depois que você provar que é mentira. Eu acho que todo o esforço é fazer com que a maioria das pessoas sejam inclinadas na direção certa com as informações corretas, né, com as informações verdadeiras e verificáveis. Mas acho que o principal freio que a gente precisa ter é esse controle social informal, né? É você frequentar ambientes em que a verdade seja valorizada e não apenas as informações que reforçam a sua própria crença. Então, acho que estimular, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente, além do controle social formal, que é das leis e da punição, a gente criar um ambiente de raciocínio crítico e de questionamento, de verificação, é muito importante, né? Algo que se faz uma mudança cultural, um pouco como a gente está fazendo agora. Mas a conclusão do professor David Rand está longe de ser uma unanimidade entre os estudiosos do assunto. Vamos ver o resultado de um trabalho que aponta em outra direção. Depois de analisar 51 estudos relacionados às fake news, o professor de Ciências Psicológicas da Universidade da Califórnia, Irvine, Peter Ditt, reforçou a ideia de que somos menos críticos diante de informações que reforçam nossas crenças, sejam políticas ou não. O componente social é um importante fator a ser levado em conta, segundo o professor. Isto porque as pessoas se sentem confortáveis quando se juntam em grupos que acreditam nas mesmas coisas e trocam informações que reforçam essas ideias. Na maioria das vezes é assim que as fake news ganham espaço e disparam no mundo virtual. A insegurança, o desejo de pertencer a um grupo também podem fazer parte desse mecanismo psicológico, porque quando um grupo adere a uma crença e a pessoa se identifica com esse grupo, ela automaticamente vai ter a tendência de aderir à mesma crença. Então, eu me vejo como uma pessoa do grupo X. De repente, o grupo X está falando que tal coisa é verdade. Eu vou achar que é verdade, simplesmente porque o meu grupo todo está falando. Então, essa adesão também tem essa influência gregária, né, do ser humano, de querer pertencer a um grupo, de querer fazer parte ali de algum contexto. Diante da proliferação de notícias falsas sobre a pandemia do coronavírus, a ONU está em campanha desde o ano passado em defesa da informação correta. Vamos ver o vídeo da ação.
E agora um vídeo que é parte da campanha intitulada Verificado, lançado pelo Departamento de Comunicação da ONU em parceria com empresas privadas. A iniciativa é um convite à reflexão de quem usa as redes sociais para que possam se certificar de que o material que divulgam é verdadeiro e de fonte segura, passo importante para combater a disseminação de notícias falsas. Em muitas plataformas digitais, as pessoas são enganadas com promessas de medicamentos que supostamente poderiam curar os infectados pela Covid-19. Daqui a pouco, internet é a principal fonte de informação para pessoas com menos de 30 anos, mas tem começado a atrair também o público com 50 ou mais. E ainda você já ouviu falar em QAnon? Grupo engajado em multiplicar teorias da conspiração nos Estados Unidos, já tem adeptos no Brasil. Não saia daí. Universidades norte-americanas se engajaram na luta contra as fake news. Uma delas é Harvard. 4 dicas para identificar uma notícia falsa. Esse é o título da reportagem do jornal interno da Universidade de Harvard, que aponta os meios de diferenciar no noticiário os fatos de ficção. A primeira dica é verificar a fonte da notícia. Um site popular não significa que tenha credibilidade. É preciso ter cuidado com o endereço de domínio. Por exemplo, quando uma fonte se identifica como .com.co, já é um indício de suspeita. Em geral, grupos dedicados à desinformação utilizam o nome de um veículo de imprensa respeitado e acrescentam esse .co no final para enganar os leitores. Segundo, fique atento à grafia correta das palavras. Desconfie quando aparecerem erros na escrita e gramática, ou ainda muitos sinais de exclamação ou interrogação. Veículos tradicionais não utilizam esse recurso. Outra dica: os divulgadores de fake news costumam reciclar informações. Pegam um fato antigo, acrescentam detalhes sensacionalistas e espalham nas redes. Terceiro, cheque as fontes e as citações. Notícias falsas nunca apresentam instituições de prestígio como fontes. A quarta dica é para uma visita aos sites de checagem de informações, como factcheck.org, o International Fact Check Network, PolitiFact, ou para as notícias nacionais, nas agências de checagem Lupa e Aos Fatos. Pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que, para o público com menos de 30 anos, a internet é a principal fonte de notícias. Isso vem se tornando realidade também para aqueles que têm 50 ou mais. De acordo com o levantamento do Pew Research Center, 4 em cada 10 americanos se informam pela internet. Os números da pesquisa indicam que 57% da população vê as notícias pela TV a cabo ou pelos jornais noturnos da TV aberta. 38% se informam pela internet. 25% acompanham também pelo rádio e apenas 20% pelos jornais impressos. Agora vamos ao levantamento feito de acordo com as faixas etárias. Entre 18 e 29 anos, apenas 27% veem notícias na TV. De 30 a 49, 45%. De 50 a 64 anos, 72%. E acima de 65 anos, 85% acompanham pela TV. Já pela internet, de 18 a 29 anos, 50% acompanham online. De 30 a 49, 49%. De 50 a 64 anos, 29%. E acima de 65, apenas 20%.
Uma teoria da conspiração que surgiu nos Estados Unidos reúne adeptos em vários países, inclusive aqui no Brasil. Usando um chapéu de pele com chifres, uma lança na mão e a bandeira dos Estados Unidos pintada no rosto, a imagem de Jacob Chansley rodou o mundo. Conhecido como Xamã do QAnon, ele foi um dos invasores do Capitólio, o Congresso norte-americano, em janeiro deste ano. Ele é ativista do QAnon, movimento que reúne adeptos de teorias da conspiração e grupos da extrema-direita, cujas atividades incluem a propagação de fake news. Ele surgiu em 2017, em um fórum de discussão na Deep Web, a parte da internet que não pode ser encontrada por buscadores como Google. Segundo os seguidores do QAnon, uma elite pedófila e satânica internacional estaria sequestrando e abusando de crianças. Entre os malfeitores estão pessoas infiltradas na política, na imprensa, no mundo empresarial e nas artes. Para combatê-los, estaria o então presidente Donald Trump, travando uma guerra contra esta espécie de governo secreto, também conhecido como Estado Profundo. Trump chegou a dizer que os seguidores dessa teoria da conspiração são pessoas que amam o país. I've heard these are people that love our country and they just don't like seeing it. Já o FBI os considera uma ameaça potencial de terrorismo interno. Dos Estados Unidos, as ideias, embora delirantes do QAnon, conquistaram milhões de adeptos em outros países. Eles estão na Alemanha, na França, no Canadá, na América Latina, inclusive no Brasil. Por aqui, eles duvidam das mudanças climáticas, da urna eletrônica, da gravidade da pandemia do coronavírus, são contrários às vacinas. As redes sociais deram um basta nesses posts negacionistas. O Twitter eliminou as contas relacionadas ao movimento. Facebook e Instagram fizeram o mesmo. Daqui a pouco, estudo mostra onde estão as fake news e qual o perfil de quem as espalha. E ainda, mudanças nas normas das empresas de tecnologia podem conter a epidemia das notícias falsas? Não saia daí. Um fórum na internet chacoalhou o mercado de ações em Wall Street, nos Estados Unidos. Em janeiro, as ações da rede de jogos GameStop subiram 135% em um só dia, chegando a custar mais de $300. Em um mês, o aumento acumulado foi de 1.700%. Mas a disparada não foi uma estratégia da empresa, e sim uma movimentação de membros do Reddit, um site que reúne fóruns de discussão sobre diversos temas. Esses pequenos investidores descobriram que fundos de investimentos em Wall Street estavam apostando na desvalorização da GameStop, que viu os negócios despencarem com a chegada da pandemia. Foi aí que os usuários do Reddit entraram em ação. Eles compraram ao mesmo tempo muitas ações da empresa. Isso gerou uma alta histórica da GameStop e o prejuízo bilionário dos fundos que tinham apostado na baixa. O troll contou até com o empurrão do bilionário Elon Musk no Twitter. Mas, além de abrigar diálogos sobre economia, o Reddit também já foi espaço para usuários proferirem discursos de ódio. A rede já baniu fóruns com temáticas racistas e homofóbicas, para ficar em 2 exemplos. Para o CEO Steve Huffman, é praticamente impossível mediar esse tipo de conteúdo na plataforma, porque ele é difícil de definir e controlar. Afinal, quem são os maiores divulgadores de notícias falsas nas redes? Qual o perfil desse tipo de personagem? A Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, realizou um estudo sobre o tema. Primeira constatação: Facebook e Twitter disputam a liderança entre as plataformas que mais divulgam fake news. Mas o Facebook está na frente nesta corrida.
Segunda, o perfil dos campeões revela que são os radicais conservadores os que mais espalham esse tipo de notícia. A conclusão consta de estudo feito pelo Departamento de Publicidade, Relações Públicas e Design de Mídia da Universidade do Colorado. O professor Toby Hopp, que supervisionou o trabalho, também identificou o fato de que esse tipo de personagem rejeita a mídia tradicional, que busca maior objetividade na cobertura. O professor Hopp lembra que, no passado, as organizações jornalísticas desempenhavam um papel fundamental na divulgação dos fatos e na filtragem de notícias não confirmadas. Mas hoje, com a explosão das mídias digitais, essa tarefa se tornou quase impossível. Os principais fatores que faz a gente não ser agressivo é ver a reação do outro, é ver o outro sofrer, é ver a dor dele, é ver a tristeza. Então, você fala alguma coisa que pega mal, que a pessoa fica triste, você vê a pessoa ficando triste, você se contém, né? Você não quer isso. A maioria das pessoas ela tem uma aversão a ver o sofrimento. Nas redes sociais, a gente perde esse referencial. Então, a gente não vê a pessoa sofrer, a gente não vê a pessoa se magoar com uma palavra que a gente diga e etc. Então, a gente perde um dos principais mecanismos que podem coibir a nossa agressividade. E se você ainda tempera com o fator polarização, que ele é premiado nas redes sociais, porque quanto mais polarizado, quanto mais espalhafatosa a sua afirmação, mais isso rende repercussão, a gente tem um cenário muito ruim para a disseminação realmente do ódio e da raiva nas redes sociais, pelo estímulo à polarização e pela falta desse freio ao nosso comportamento agressivo. No estágio em que se encontram hoje, as redes sociais são um prato cheio para que grupos extremistas espalhem o ódio e a revolta, especialmente contra as instituições democráticas. Os integrantes desses movimentos se mostram ansiosos por pertencer a algum tipo de comunidade. Em geral, trata-se de pessoas isoladas e ressentidas, que sentem necessidade de descarregar esses sentimentos em alvos fáceis. Um estudo publicado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, recomenda que as empresas do setor repensem seus modelos de negócio e suas normas. Com isso, poderiam evitar que se tornem cada vez mais porta-vozes de grupos que têm como objetivo principal espalhar divisões na sociedade. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana neste mesmo horário. Uma ótima noite para você e até lá!